Olá pessoal, eu sou a aluna Maria Laura Azevedo Correia, do Instituto de Ciências Agrárias da UFMG, onde curso o meu segundo período de agronomia. Neste vídeo vou estar falando para vocês sobre o tema radiciação, que nada mais é do que um tipo de representação de expoentes fracionários. É por meio dela que nós podemos descobrir a raiz de algum número, e ela é exatamente o inverso da potenciação. Por isso, se você não viu os nossos vídeos sobre potenciação, parte 1 e 2, eu aconselho que você os veja para conseguir compreender este novo assunto. Agora nós iremos para a definição matemática de radiciação, onde nós vamos encontrar um n, apresentando, Aqui é o índice da raiz, aqui nós chamamos de radicando, este sinal é o radical e o b é a raiz. Nós vamos chamar raiz enésima de a quando esse b aqui elevado a n for exatamente igual a a. Se ficou difícil, nós vamos agora para os exemplos para entendermos de uma maneira mais clara. Nós dizemos que se trata de uma raiz quadrada sempre que o n for igual a 2. Quando não aparece aqui, gente, é porque isso aqui é igual a 2. Por que eu disse que nós precisaremos da potenciação? Nós vamos fazer essa operação. Entender qual número deve estar aqui para que elevado a n seja igual ao número radicando, ao que está dentro do radical. Sempre que dissermos também raiz cúbica, é porque o n é igual a 3. Então, a partir do 3, já começa a demonstrar mesmo que é o 3 aqui, o 4 também, aqui nós vamos chamar de raiz quarta, e assim por diante, raiz quinta, raiz sexta de um número. Mas todos têm o mesmo princípio, pois devemos elevar um número a n a fim de encontrar o radicando. Nesse sentido, o 3 elevado a 3 será igual a 27, porque 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 27. Da mesma forma, funciona com 81. Qual a raiz quarta de 81? Como nós vamos descobrir? Devemos pensar com a tabela de multiplicação. Através dela, nós vamos entender qual o número que elevado ao expoente 4 será igual a 81. Assim, nós descobrimos o 3. 3 elevado a 4 é igual a 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 81. Assim, nós podemos concluir que a radiciação nada mais é do que justamente encontrar a raiz de um número. Qual a raiz quarta de 81? Deve ser igual a 3. E nós já sabemos o porquê disso. Agora nós iremos para os casos especiais que acontecem na radiciação. Voltamos àquela fórmula que nós vimos primeiramente e vamos compreender quando o n for par. Se aqui, nesse local, o n, que é o índice da raiz, for um número par, não haverá uma raiz enésima de a se esse a for negativo, se esse a for menor do que zero. Por que isso? Porque todo número elevado a um expoente par, ele é positivo, porque nós multiplicamos o sinal negativo com outro sinal negativo e isso acaba anulando, deixando-os positivo. Logo, se o índice da raiz for par, o a for negativo, não haverá raiz para esse a. Já se o a for positivo, nós teremos uma única raiz, que também será positiva. Agora nós vamos considerar um n ímpar, ou seja, o índice da raiz ímpar. Nesse caso, nós poderemos ter, sim, uma raiz negativa. Nessa situação, isso é possível porque quando um número está elevado a um número ímpar, a um 3, por exemplo, vai haver um sinal de negativo por último ali para multiplicar pelo sinal de positivo. E isso vai deixar o resultado negativo. Então, se o índice da raiz for ímpar e o a radicando for negativo, há sim uma raiz negativa para esse número. Agora nós iremos para as propriedades da radiciação. Basicamente, estas aqui em cima são bem simples, porque nós devemos saber que toda raiz de zero é igual a zero. Isso significa o quê? Por que isso acontece? Sempre que multiplicarmos o zero, ele será igual a zero. Então, a raiz enésima de zero é zero. Assim como a raiz enésima de 1 é 1, porque sucessivas multiplicações de 1 sempre será igual a 1. Já aqui temos uma
propriedade importante que pode nos ajudar muito. Sempre que tivermos a raiz enésima de 1 radicando elevado a n, nós cortaremos, entre aspas, mas são operações inversas. Mas basicamente é cortar aqui e o resultado vai ser o próprio radicando. Isso acontece porque, como são operações inversas, ao mesmo tempo em que estamos multiplicando sucessivas vezes, nós estamos tirando a raiz desse número. E isso faz com que se anulem ambas as operações. O resultado será igual a radicando. Já as propriedades operatórias servem também para facilitar os cálculos. A primeira propriedade nos informa como devemos trabalhar quando encontrarmos uma multiplicação dentro do radical. Nesse caso, nós podemos separar os radicandos em duas operações, como se fôssemos calcular a raiz de um e multiplicar pela raiz do outro, desde que mantenhamos o índice da raiz igual, tudo semelhante. Já a segunda propriedade nos diz como trabalhamos quando encontrarmos uma divisão dentro do radical. Seguindo o mesmo princípio, desde que b seja diferente de zero, nós podemos também separar em duas raízes diferentes e calcular tranquilamente aqui. É uma propriedade que nos ajuda bastante. Já na terceira propriedade, nós aprenderemos como fazer a mudança de índice, sendo este aqui o índice da raiz. Nós devemos dividir tanto o índice da raiz quanto o expoente do radicando por um mesmo número natural e maior do que zero. Já a quarta propriedade nos ensina a trabalhar quando encontrarmos uma raiz elevada a um expoente, a uma potência. Nesse caso, nós podemos simplesmente passar essa potência para o radicando. Isso facilita bastante porque, ao invés de calcularmos essa raiz e depois elevá-la o resultado ao expoente, nós poderemos simplesmente passar o expoente para o radicando, simplificando assim diversas operações que envolvem a radiciação. Para finalizar, nós iremos para a nossa quinta propriedade, onde aprenderemos a simplificar radicais. Nesse caso, nós podemos multiplicar os índices de raiz e com o produto, com o resultado dessa multiplicação, nós iremos usá-lo para fazer o cálculo da raiz do radicando aqui, localizado. Sendo assim, nós concluímos a nossa videoaula. Todo o conteúdo foi retirado desse site, onde vocês poderão acompanhar mais sobre esse assunto. Desejo-lhes bons estudos e até o próximo vídeo.